Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai configurar o seu ar-condicionado da maneira certa para gelar muito mais e economizar mais energia. Lembrando que esse vídeo serve para qualquer modelo e marca de ar-condicionado. Eu estou com o modelo da LG Dual Inverter, um ar-condicionado muito comum e pode ser o modelo que está aí na sua casa. A primeira dica que é preciosa é em relação ao ajuste de temperatura. Sempre opte por manter o seu ar-condicionado entre 23 e 25 graus se você quiser deixar o ambiente frio. Isso porque dentro dessa temperatura o compressor do ar-condicionado, que é aquela estrutura que fica lá na rua, trabalha com menos esforço. E você sabia que a cada grau que você baixa no seu ar-condicionado, o consumo de energia aumenta em 7%? Isso mesmo. Então, menos de 23 graus, 22, você vai ter um aumento de 7%. 21, mais 7% e por aí vai. E aí vai acabar pesando na sua conta de luz. Entre 23 e 25 graus é a temperatura perfeita para que o seu ar-condicionado dure muito mais, economize muito mais energia e que você tenha aí dentro do seu ambiente algo confortável em relação à temperatura. Então, sempre setado aqui eu deixo no 23 e aí você não vai ter problema nenhum em relação à temperatura aí no seu quarto ou no seu ambiente. A segunda dica que eu dou é em relação ao modo correto de uso. Sempre que a gente compra um ar-condicionado, a gente tem uma quantidade enorme de botões e dependendo da marca e do modelo, são mais ainda. O que a gente vai fazer em relação à escolha do modo? Se você quer que o seu ambiente fique refrigerado, obviamente você vai utilizar o modo Cool, que é um modo para refrigeração, um modo para dias quentes. Se você quiser que o seu ambiente fique quente, você vai usar o modo Heat ou o modo que é um símbolo de sol. Sempre se lembre disso, por mais que essa dica seja clichê, é importante a gente falar. Só que muitas pessoas esquecem de dois modos. Um é chamado de modo automático ou ainda modo eco. No modo automático é muito interessante porque o próprio ar-condicionado com seus sensores vai ler o ambiente em relação à umidade e temperatura. E aí, de maneira automática e principalmente, repetindo, inteligente, ele vai dosar a temperatura certa e o quanto o compressor vai ter de esforço lá fora. Isso significa, com o modo automático, muito mais economia e conforto. Ele vai mudar alguns parâmetros, como a velocidade da ventilação, como a temperatura, que ele vai ficar mudando de acordo com a temperatura que o ambiente está, e também levando em conta algo muito importante aí na sua residência, que é a umidade. Ele vai também dosar para diminuir ou aumentar o fator de umidade daquele local. Outro modo muito importante, que muitas pessoas também esquecem, é um modo chamado Eco, que está presente em algumas marcas de ar-condicionado. Com o modo Eco, aqui no caso da LG, é o Energy Saving, que é esse botãozinho aqui, esse botão chamado Energy Saving, ele serve como o modo Eco. Com esse botão ativado, você economiza até 30% de energia. O ar-condicionado ele vai trabalhar quando necessário e não de uma maneira contínua. Imagine aí que você está durante uma noite dormindo e você vê que a temperatura diminuiu. E não a temperatura do seu quarto, a temperatura externa que vai interferir na temperatura interna do seu ambiente. O ar-condicionado lá com o compressor e aqui com a unidade interna, com o modo Eco ligado ou o Energy Save no caso da LG, vai entender que ele tem que aumentar um pouco a temperatura e não ficar trabalhando sempre forçado. Se você sempre deixar uma temperatura definida, o ar-condicionado vai tentar manter aquela temperatura no ambiente sempre e às vezes ele não desliga o compressor lá fora. O que significa mais gastos e menos economia de energia. Por isso que se você tem alguma dúvida sobre o funcionamento ou se você não tem uma certeza da temperatura que você quer naquele momento, use o modo automático ou o modo Eco ou Energy Saving no caso da LG. Outra dica preciosa é em relação à direção das aletas, que são esse acessório aqui no ar-condicionado. A partir das aletas é onde você vai definir para onde a ventilação, ou seja, para onde o vento vai ser direcionado. E aqui vai uma dica preciosa. Se você quer que o seu ambiente fique gelado em dias quentes, você vai posicionar a aleta através do controle remoto ou de forma manual para cima. Por quê? O ar frio sempre tende a
descer. Então ele vai criar uma camada de ar frio no seu ambiente e esse ar vai descer, gelando todo o seu local. Já em dias frios, se você quiser ligar a função quente do seu ar-condicionado, você vai posicionar a aleta mais para baixo possível, porque a tendência do ar quente é subir. Beleza? Essa é uma dica muito importante que você pode definir de maneira manual, não há problema nenhum você mexer na aleta, ou através de um botão chamado swing, que seria o swing horizontal aqui da aleta. Outra coisa muito importante, que é uma dica clichê, mas é necessária, é manter sempre o ambiente onde está o ar-condicionado, seja no modo frio ou no modo quente, fechado. Sempre há a tendência desse ar que está sendo criado em densidade dentro do seu ambiente escapar. Isso significa que se você tiver frestas ou ainda você tiver com alguma porta ou janela aberta, esse ar ele vai sair e aí o ar-condicionado vai trabalhar de maneira muito mais intensa e com muito mais esforço em relação ao compressor. Isso significa mais gasto energético e uma piora no desempenho e na eficiência do seu equipamento. Outra coisa bem importante é que, se o seu ambiente pegar sol, é importante que você tenha cortinas durante o uso do ar-condicionado. Não deixe entrar nenhuma fonte de calor para que o ar-condicionado não tenha que ficar brigando e tentando jogar a temperatura para baixo, beleza? Essas dicas são bem importantes, sempre com o ambiente totalmente, ou o máximo possível, vedado. Aqui uma dica importantíssima que todo mundo esquece: a limpeza e manutenção do ar-condicionado, principalmente a limpeza dos filtros. Você sabia que se você limpar os filtros e fizer a manutenção adequada, você pode aumentar em até 40% a eficiência do seu aparelho? Olha só, um exemplo. Eu aqui esqueci, tô dando dicas e esqueci de limpar os filtros do meu ar-condicionado de maneira rotineira. Eu vou mostrar para vocês aqui, e na maioria dos ar-condicionados é o mesmo processo. Você abre essa tampa da unidade interna, talvez você não consiga ver por aqui, ou consiga ver a sujeira, galera. Olha isso daqui, tanto no filtro quanto na parte interna. Olha só isso aqui. Meu dedo sai completamente sujo, como talvez você consiga ver por aí na câmera. É muito importante que você retire esses filtros, e aí é bem fácil o processo de retirada, é só puxar dessa maneira e puxar para baixo, e depois o encaixe também é padrão em quase todos os modelos de ar-condicionado, e que você lave ele em água corrente, com uma esponjinha ou com uma escova. Fazendo isso, você vai aumentar a eficiência do seu ar-condicionado. E é interessante também, se você puder, em relação ao custo-benefício e também pelo lado financeiro, a cada ano você chamar um técnico especializado e realizar uma manutenção no seu ar-condicionado, principalmente para ver questões do compressor, mangueiras e outros itens. Agora, a última dica que também é preciosa em relação a dois modos que estão presentes nas maiorias dos ar-condicionados e nos seus modelos, que é uma função chamada dormir ou sleep, ou comfort sleep, e a função timer. Com a função Comfort Sleep, quando você estiver dormindo com o ar-condicionado ligado, ele vai regular a temperatura para o melhor conforto possível para o seu sono. Ele vai levar em conta os sensores, a temperatura interna e externa, e vai regular da melhor maneira possível para que você tenha menos barulho e, por consequência, menos consumo energético. Com a função timer também é bem interessante, porque você consegue, por exemplo, não deixar o ar-condicionado ligado a noite toda. Por quê? Se você tiver com o ambiente bem vedado e bem fechado, basta que o ar-condicionado fique ligado por algumas horas para que todo o ambiente fique refrigerado ou quente. Isso significa que, depois que o timer que você definir passar, o ar-condicionado vai se desligar automaticamente. Você pode colocar um timer também para que você ligue o ar-condicionado um pouco antes de você dormir. Para isso também é interessante você ter um ar-condicionado inteligente, com Wi-Fi e com outros recursos de inteligência artificial. Por isso que aqui nesse vídeo, na descrição, eu deixei os links com os melhores ar-condicionados para você comprar nos dias de hoje. Eficiência, economia e durabilidade. Dá uma olhada por lá. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo te ensinando como configurar o ar-condicionado da maneira correta, para você ter mais eficiência e, por consequência, menos gasto com energia elétrica. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!